Eu saí assim do cinema desse filme, gente. Completo silêncio. Não teve, não teve. Não teve completo silêncio. Foi exatamente assim que eu saí do cinema. Hoje a gente vai comentar sobre A Minha Irmã Feia aqui pra vocês, uma reviewzinha. Porque eu saí desse filme da Noruega, gag. Saí assim, ó. Não tinha o que falar. Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. Hoje eu vim comentar com vocês um filme que eu tava dando muita coisa. E antes disso eu tenho que falar uma coisa também, que é a seguinte: muitos estúdios de filmes de terror, distribuidoras, enfim, do gênero do horror, sofrem com um problema no Brasil que é a pirataria. Muito grande. Porque esse filme saiu há muito tempo atrás em outros países. E ele chegou no Brasil essa semana de outubro. Só que ele saiu, ó. A mesma coisa aconteceu com Faça Ela Voltar. E aí muitas, eu vou falar agora, muitas pessoas que eu chamei pra ir no cinema assistir, ainda só veio dublado. Muitas pessoas que eu chamei pra ir assistir já tinham visto. E aí eu fiquei, meu Deus. Você viu projeção astral? Aí eu fico assim, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas é um grande problema isso, gente. Mas o problema também é a questão de mercado. Porque a gente também nem sabia se o filme ia vir. Ele foi anunciado há pouco tempo atrás. Entende? Então, eu também não sei o que dizer. Porque tem muito filme, por exemplo, Exhuma, sei lá, Exumação, que é um filme sul-coreano de terror que eu estou cucuzinho buticando pra assistir, saiu nos outros países em 2024, lá muito tempo atrás. E eu falei, não, quando chegar no cinema, eu quero ver no cinema. Até hoje não veio. E aí não tem nenhum streaming pra ver. E aí, como que eu vou... Não tem nem pra alugar. Se eu falasse que era alugado, eu achei a última vez que eu procurei. Aí enfrentamos esse problema. E a minha irmã feia tá passando por isso. Mais uma coisa antes da gente comentar. Esse filme é uma outra versão, um outro olhar para a história da Cinderela, a princesinha. E assim como vários outros filmes que a gente teve de 2024 pra cá, que eram versões de horror, de contos de fada, Cinderela já teve. Teve A Vingança de Cinderela. Teve um outro lá daquele de Cinderela pequenininha, com um machadinho. Tivemos aí várias outras histórias, só que esse aqui eu achei o mais elegante e o mais bem roteirizado de todos. Além de ser bem filmado e até um pouco realista demais. Por que eu falo isso? Não só de ser realista. Que faz muito sentido filmes de contos de fada serem contados em filmes de terror. Porque, para quem não sabe, eu vou ter que dar esse disclaimer aqui, que também foi meu trabalho de pesquisa da faculdade. O meu trabalho de pesquisa foi folclore nacional, né? Escrevi um livro sobre folclore nacional em histórias de terror e horror. E aí fiz até uma performance, enfim, não é esse o tópico. Mas eu fui pesquisar sobre tradição oral. E com vários contos de fadas que a gente conhece hoje pelo olhar da Disney, eles eram perpetuados de forma cultural ao redor do mundo, em específico esses na Europa, né? Como tradição oral. E vários deles surgiram como histórias de terror. Então eles eram contados histórias muito mais mirabolantes, muito mais gore, com muito mais violência naquele período, porque também cada um fazia a versão que queria, era uma historinha de boca a boca, né? Então ela sofria variações e também de acordo com o narrador que ele queria adicionar, o público que ele estava contando, a região que aquilo estava sendo perpetuado, e várias delas tinham tons assim muito sinistros, e alguns, quando foram redigidas pelos irmãos Grimm, algumas passaram ali por adaptações também que seriam bem sinistras. E parte delas, a mais chocante pra mim é a da Bela Adormecida, que o bebê mama nela com ela dormindo por muito tempo e ela fica cheia de... Ai, gente, é um pavor. Quando eu fui procurar, me deu pavor. Existia também uma publicação chamava Mundo Estranho, que era da Super Interessante, que uma vez ela fez uma matéria contando o lado macabro das histórias
infantis. Muito legal, eu lembro, que eu li há muito tempo atrás. Muito legal, deve ter nos acervos da internet aí. Enfim, e aí eu falo isso porque faz sentido e várias dessas histórias têm esse espaço para se ter essa questão assustadora, esses teores, né? E essa não ficou de fora. Só que essa aqui assusta muito mais pela crítica social, eu acho. E também pelo aprofundamento da personagem. O que conta a meia-irmã feia? Conta a história da Elvira, a irmã do meio da casa da Cinderela. E ela é contada da perspectiva da Elvira pra gente. Então a gente acompanha a história da Cinderela vindo da Elvira. E aqui a Elvira é bem mais desenvolvida do que nas outras histórias, né? Que ela pode ter aparecido, eu não lembro o nome dela. Eu acho que é a Elvira também na... Eu sei que a Elvira aqui é retratada como uma menina feia, né, ainda mais no âmbito ali que ela está, e ela busca incessantemente, e isso vindo até da mãe, se tornar uma garota bonita. Dentro desse molde do que se diz ser uma garota bonita ali, já que aquela sociedade é embasada em fazer mulheres se casarem, é ela ser atraente o suficiente, magra e chamar a atenção o suficiente para conseguir um marido rico. Isso a gente está falando do contexto histórico ali que o filme se passa num período ali, acho que da casa dos 1800. Ok. E aí é um filme da Noruega, ele tem uma outra perspectiva, né? E até uma outra forma de filmar. Claro que lembra muito filmes norte-americanos, né? Que a gente tem essa visão. Só que ainda assim a gente vê ali que tem algo a mais. E algo que sai da forma da caixinha. E aí essa irmã vai atrás de fazer procedimentos estéticos da forma que se podia fazer ali. Formas de emagrecimento das formas que poderiam ser feitas ali. E fica tranquilo para você que não quer ver, que eu vou dar spoiler lá no final e vou comentar um por um. E ela vai atrás de todas essas técnicas que se tem ali possível para se tornar uma outra pessoa. O problema é, cada escolha dessa que ela faz para se tornar uma pessoa mais bonita tem uma consequência, vai respingando. E algumas delas são bem extremas. E ela consegue sim ficar bonita aos olhos daquelas pessoas. Só que ainda assim, ela não consegue ficar mais bonita que a Cinderela. E aí a gente acompanha essa história toda vindo dos olhos da Elvira. E aí até o final, onde... aqui eu vou ter que falar, porque é a capa do filme, onde ela mutila o próprio pé para conseguir entrar no sapatinho que foi perdido pela Cinderela no baile. Tudo isso é narrado da mesma forma, só que o enfoque não fica tanto na Cinderela, né? Então a gente não vê aquelas coisas de a abóbora sendo transformada e tal. É citado essas coisas, mas a gente vê a história na perspectiva da Elvira. E aí, o que a gente tem, assim, desse filme? Claro que ele é um filme barra crítica social. E ele não é aquela crítica caseirona, críticazinha de Instagram, daquela blogueira que tá olhando pro fundo, falando nada com nada. Não. Ele é um filme, assim, de embrulhar o estômago, tal qual é a substância. E não é só pelo gore. É pela narrativa também. Porque... a gente tem, na história original da Cinderela, e aqui eu tô falando do filme Disney, tá? No filminho Disney, todo mundo acessou, todo mundo ouviu. A gente tem as irmãs que não são atraentes, sendo agressivas com a Cinderela, injustas com a Cinderela, quando elas entram na casa da Cinderela com o pai e acabam se tornando parasitas dentro da vida dela e acabam usando dela pra, né, manter o ecossistema ali de vida rica que elas têm, e a Cinderela como escrava dentro da casa para que elas, sem dinheiro, consigam se manter ali naquele lugar. Então, a gente vê elas serem apresentadas com rostos, né, menos atraentes dentro do desenho, só que a gente tem raiva delas, porque elas maltratam a Cinderela, que é a nossa amiga. A Cinderela ali no filme é retratada como uma pobre coitada. E aí as outras irmãs, elas são desenhadas de uma forma até menos bonita, para que a gente ache justo que elas sofram. Então, isso vai criando um inconsciente pra gente que pessoa feia geralmente pode ser má, elas não merecem ser felizes, que todas as pessoas feias têm inveja das pessoas bonitas. Isso vai construindo imagens e até formas de estereótipos dentro da nossa cabeça. E aí quando elas acabam sofrendo no filme, a gente fica feliz porque elas eram injustas com a Cinderela.
Lembrem-se disso. Nesse filme, a gente tem a Elvira lidando com a Agnes, que é a Cinderela, de uma outra perspectiva. Aqui a Cinderela não é uma pobre coitada fodida. Ela tem, sim, momentos disso, só que ela ainda assim tem um papel de atuação ali, onde ela não é uma pobre coitada fodida, desgraçada, que abaixa a cabeça pra todo mundo. E isso é legal. E a Cinderela é, de fato, muito bonita. A Elvira, o tempo inteiro, se imagina como uma Cinderela. E ela, muito assim, comparado com as outras irmãs, ela é muito desatraente, que tem uma novinha que é sapatão. Não lembro não, mas eu olhei pra ela e falei, sapatão. E ela, o filme inteiro, o cheirinho pé 47. A hora que ela barra o cabelo vai mexer com os caras dos cavalos, pé 47. Achei ela, sapatãozinho. Ela não é tão bonita quanto as outras irmãs, né? Tem a Cinderela, que é bela, e essa que é criança, que é muito bonita, assim, harmônica. E a gente tem um papel muito importante aqui, que é da mãe dessas meninas. Ela não é boa nem com as filhas. Porque lá nos outros filmes, a madrasta é sempre muito malvada com a Cinderela e de alguma forma caridosa com as filhas. Só que aqui, essa espécie de caridade que ela faz com as filhas é ainda pior. E a gente vai vendo isso da perspectiva da menina. E, gente, coitada, fudida da cabeça, a Elvira, com umas distorção de imagem totalmente complicada e vivendo condicionada a acreditar que a vida dela vai se transformar se ela transformar a aparência. E não é assim, né? É um trabalho contínuo, transformar a mente, transformar a forma que você enxerga a realidade. Porque se você mudar tudo, mas você ainda enxerga o mundo do mesmo lugar, vai ficar tudo parecido. E aí esse filme dá esse tapa na cara pra gente, porque a Elvira se transforma por completo, mas ela ainda quer ser o que a Cinderela é. Ela não quer ser ela, não é igual a Substância, que ela quer se tornar a melhor versão dela mesma. Ela quer ser a Cinderela, ela quer ser a escolhida do príncipe. Inclusive tem uma cena que ela é menosprezada pelo príncipe na floresta, que é muito absurda, a forma como ela reage àquela cena. E todas as vezes que ela tem contato com o filme, ele é gore, ele é muito explícito. Ele tem cenas de sexo explícita, ele tem cenas de mutilação explícita, ele tem cenas de body horror explícita. E é tudo assim, muito visual, muito cru. Mas todas elas são justificáveis. E aí o filme, ele é a personificação da inveja. Da autodepreciação, que vem muito da inveja também, né? Porque, enfim, ele é a personificação da inveja. E a inveja é feia, ela é dolorosa e ela é injusta com quem sofre. Porque quem sofre da inveja é quem sente ela. E é um socão no estômago. Em suma, Elvira, coitada, invejosa, e ela é ensinada a se odiar. E ela sofre da inveja, que é ver a Cinderela ser uma pessoa com menos esforço aparente, né, para corresponder à aparência, conseguir as coisas que ela desejava conquistar. E aí a gente pensa na questão do marido rico, e ela tem a oportunidade no filme de fisgar vários dos homens do baile. Só que ela, né, como consequência das escolhas que ela fez, ela acaba querendo somente o príncipe, que era o sonho dela. Então a gente vê que não era o foco era da mãe, né? Se casar com o filho, o príncipe rico, ou algum barão, alguma coisa assim no baile. Muito louco. E também é muito louco ver esse filme como essa construção de que a mulher é crescida para casar com um marido rico, perpetuar uma família, que as mulheres são o foco da vida da mulher é casar, como isso é contado em várias contos de fadas Disney, e como esse filme, de certa forma, critica muito forte isso. Que é essa atuação social da mulher, que é só buscar um casamento. Enquanto os homens têm vida, as mulheres só buscam um casamento. E aí as formas que são feitas cirurgias plásticas lá também, muito sinistro. Então, nota que eu dei pra esse filme, eu dei nota 8 de 10, porque ele embrulhou meu estômago. Ele tem um ponto de vista, ele é muito bem contado, a história é muito bem desenvolta. O filme é bonito, assim, a forma como ele é filmado e a narrativa que ele é contado. E é criativo assistir o filme da perspectiva da meia-irmã feia da Cinderela. Muito legal. Eu tirei o chapéu. Tirei o chapéu mesmo. Mas é assim, não é um filme pra todo mundo. Eu falo pela questão do gore.
Porque as cenas é meio Jogos Mortais, assim, as cenas lá. Que eu fiquei. Meu Deus, não gosto não, mas eu fui ver, que eu achei interessante. Aí você que não quer spoiler, fica por aqui. Um beijo pra você e pra sua família. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo e de comentar aqui o que você achou, se você viu, se você foi de cinema ver. E eu confesso que filme de terror não vejo dublado, porque eu acho que estraga a experiência. Filmes de comédia, pra mim, tem que ser dublado, porque o Brasil arrasa no humor, no geral. Arrasa. Só que filme de terror, eu tenho um probleminha com filme de terror dublado, porque às vezes a atuação para dar o clima de terror que o artista teve não consegue ser transpassada pelo dublador. Não tô criticando o trabalho dele, tô falando na minha perspectiva. Então eu prefiro assistir legendado. Mas é uma coisa muito pessoal. E é só filme de terror também. Os outros, hoje em dia, eu já não tô ligando tanto. Antes eu só via filme legendado. Agora, não tô ligando muito também, porque não dá pra escolher, então eu fico passando raiva. Aqui na minha cidade tá muito difícil pegar uma sessão legendada. Se tem 10 horas da noite, 10 horas da noite eu tô com sono. Mas ainda assim eu vou de vez em quando. Então vamos para os spoilers. Vamos lá. A Elvira, ela é uma mocinha que tem quadris voluptuosos e um pouquinho de barriga. E é dito pra ela que ela precisa emagrecer. Urgente. E o nariz dela tem um carocinho. E é dito pra ela que ela precisa arrumar aqueles caroços. E ela já usa aparelho ortodôntico, que é um aparelho muito sinistro, parece que é de madeira. Então ela tem esses problemas com essa autoimagem, porque ela não se sente bonita. Em todos os lugares que ela quer viver essa fantasia de ser a menina bonita escolhida, a garotinha Disney, ela não consegue. E aí quais são os procedimentos que ela resolve fazer? Ela resolve engolir ovos de tênia, para que tenha uma tênia dentro do seu estômago, e daí essa tênia vai consumir os nutrientes dela, todos os alimentos, e ela pode comer e não vai engordar. Na verdade, ela vai emagrecer. E é muito chocante, porque só quem é gordo sabe a cobrança que é para emagrecer. E aí ali me doeu muito, porque eu, quando era adolescente, muito menos cabeça, pensei até em usar crack para emagrecer. Ainda bem que eu nunca falei isso pra minha mãe, olha eu matar. Mas doeu, assim, pegou no ponto. Porque para algumas pessoas deve ser o pico do absurdo, para outras é até visto como uma solução. E no meio do filme eu falei, se eu comesse uma tênia, deixa pra lá. Aí ela faz uma cirurgia plástica no nariz num médico muito sinistro. E ela tem que usar uma gaiolinha no nariz. Gente, aquela cena é de gritar de desespero. E ela coloca extensão de cílio, que é costurada no olho. Gente, absurdo. Essa cena foi pavorosa, eu tinha que fechar o olho. E ela emagrece, ela consegue ficar com o nariz do jeito que ela queria. Os dentes dela ficam alinhados. Ela se transforma. Só que qual é o problema? Ela tá com os ovos de tênia, ela não tem nutrientes. O cabelo dela começa a cair, a pele dela começa a ficar estranha. E aí quando ela vai pro baile, ela precisa de peruca. Ela tá passando mal o tempo inteiro. Ela começa a vomitar ovos de tênia. Gente, é assim, é absurdo, absurdo. E todos os momentos que ela encontra a Cinderela, ela tem um momento no mesmo dia que, olha isso, o príncipe está com dois parceiros dele ali na floresta caçando. E ela tava lendo um livro com a irmã dela vai embora. Ela engoliu o ovo da tênia ali. E aí ela taca a gaiola no nariz, toda com o vestido dela dia a dia, e ela encontra o príncipe e esses rapazes. E os rapazes sugerem que o príncipe faça amor intenso com ela. Não vou falar amor, mas técnicas de reprodução. E aí o príncipe olha pra ela do jeito que ela tá e fala: eu não tenho coragem de me reproduzir com isso. E aí ela fica de longe observando o príncipe encantadíssima depois de ter ouvido isso. Porque ela lê, desde jovem, muito pequenininha, ela lê os livros de poema do príncipe e ela é apaixonada por ele, é o sonho dela casar com ele. E aí no mesmo dia ela chega em casa e a Cinderela tinha um romance com um rapaz que cuida dos cavalos da mansão que ela morava. E ela tá fazendo técnicas de reprodução com esse rapaz, e a Elvira vê. E como a Elvira tem inveja de tudo, ela acabou de ser rejeitada pelo príncipe, de certa forma, ela denuncia a Cinderela para a mãe.
E é assim que a Cinderela vira uma escrava dentro de casa, uma serviçal. Porque ela é dedurada pela Elvira e a mãe dela fala de promiscuidade, que não pode fornicar. Só que a mãe vive com os rapazinhos no quarto. E essa liberdade sexual é sempre muito pontuada no filme. Dessa questão de trocas dentro dessa sociedade, de como é feito e tal. É muito louco. E aí a Elvira chega no baile, passa mal, acontecem várias coisas. Ela é escolhida pelo príncipe. Depois a Cinderela chega com o vestido dela feito por bichinhos de seda. Ela dança com o príncipe, perde o sapato. E no final do filme, o príncipe fala que vai a quem pertencer aquele sapato, que os sapatos eram feitos sob medida, e aí ia casar com era a esposa dele. Então é isso, né? Porque a menina é loira, enfim, se aparecesse um outro cabelo castanho. Vários pontos ali que não precisava. E aí, a Elvira vê isso e ela chega em casa num pico de desespero, corta os pés pra caber no sapato. E aí, quando ela tá gritando de dor, agonizando, que ela cortou um pé pra caber no sapato, a mãe dela vem prestar socorro com a irmã e a mãe dela fala assim: filha, você cortou o pé errado. Aí ela dá um remédio pra Elvira dormir e corta o outro pé. E aí a gente vê ali que tudo aquilo é um reflexo de uma mãe que ensinou pra Elvira e estimulou nela esse comportamento, sabe? Porque a irmã fica horrorizada com isso. E a mãe vai lá e ajuda, corta o outro pé pra caber no sapato. E aí quando o palácio chega lá, a Elvira tá passando muito mal. A Cinderela coloca o sapato no pé. Acontece todas as fantasias da Elvira com a Cinderela. E ela tá passando muito, muito mal. E a irmã dela vai. Essa cena é absurda. A irmã dela vai e ajuda ela com o antídoto das tênis. E elas arrancam uma por uma as tênis de dentro da irmã pela boca. Gente, é absurdo essa cena. Ela não só embrulha o estômago, mas ela causa, se irrita, repulsa. É um desespero. Essa cena é um desespero total. E aí o filme termina com elas fugindo, as irmãs deixando a mãe no palácio com um dos pretendentes da filha. É absurdo, gente. Esse filme é um soco no estômago. Eu saí de lá muito reflexivo. E várias das medidas que ela toma são metáforas ao que acontece hoje em dia. E isso foi pensado lá na Noruega. Não é muito louco? O filme, assim, de bilheteria ele não teve muito até agora. O orçamento dele foi 4 milhões e 200 mil dólares. E até agora ele não arrecadou 5 milhões. Pelo que eu achei na internet também, né? Mas é um filmaço. Quem conseguir assistir ou ver no cinema ou quando entrar no streaming, e quem tiver estômago pra ver, né? Porque gore também é osso, mas é muito legal. Muito legal. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês e até breve.